Você já sentiu que está dando tudo de si, trabalhando sem descanso, mas parece que o mundo não percebe seu esforço? Que aquele sonho tão importante está sempre fora do alcance? Esta é a história de alguém exatamente assim. Um homem que trabalhava dia e noite, movido por determinação e sacrifício, até que uma inesperada virada em sua vida mudou tudo. O que aconteceu? Quem era o estranho e como um simples encontro transformou sua vida? Fique conosco, porque essa história pode ser a inspiração que você precisa para acreditar que o impossível é só uma questão de tempo e esforço. Era uma vez um jovem que, apesar de todos os obstáculos, estava determinado a realizar seu sonho. Ele trabalhava incansavelmente, dia e noite, sem parar. Cada hora, cada minuto, cada segundo de esforço parecia ser um passo mais próximo de sua meta. Mas por mais que se esforçasse, o sucesso parecia sempre escapar de suas mãos, como se o universo estivesse dizendo que o que ele almejava estava longe demais. A cada fracasso, ele levantava a cabeça e começava de novo, acreditando que seu esforço, por mais invisível, um dia seria recompensado. A luta era constante, mas o sonho ainda estava lá, brilhando à distância, como uma luz que o guiava nas noites mais escuras. Seu único objetivo era vencer as dificuldades que surgiam a cada passo. Mas então, algo extraordinário aconteceu. Algo que ele jamais imaginaria que seria a chave para a mudança. Ele, que sempre acreditou que o esforço era a única coisa que importava, estava prestes a descobrir que o universo tem suas próprias maneiras de surpreender. Em um momento de total cansaço e frustração, algo aconteceu que mudaria sua vida para sempre. E tudo começou com um simples encontro. Algo tão inesperado que ele nunca imaginaria que poderia ser o ponto de virada para seus sonhos. O encontro com esse estranho não foi só uma mudança de destino, foi a chance que ele estava esperando sem saber. O estranho apareceu quando ele menos esperava. Um simples gesto de bondade, algo aparentemente pequeno, mas que tinha um impacto profundo. Ele não sabia naquele momento, mas aquele encontro seria o começo de uma transformação radical em sua vida. O protagonista sempre acreditou que a única maneira de alcançar seus objetivos era através do trabalho duro, mas esse gesto de um desconhecido o fez questionar tudo o que ele pensava sobre o sucesso. Por mais que tivesse dedicado toda a sua energia ao seu sonho, algo estava faltando. Ele ainda não sabia o que era, mas sentia que algo importante estava prestes a acontecer. Ele estava tão focado no seu esforço, em trabalhar sem parar, que não percebia que talvez o que faltava não fosse mais esforço, mas sim uma oportunidade. Quando o estranho ofereceu sua ajuda, o protagonista hesitou, sem entender o real motivo por trás daquele gesto. Mas, ao mesmo tempo, algo dentro dele o impulsionava a aceitar. Ele nunca tinha se dado conta de como poderia ser importante ser visto, ser reconhecido por alguém fora de seu círculo habitual. Muitas vezes, o que precisamos para alcançar nossos sonhos não está apenas no nosso esforço, mas também na capacidade de abrir nossos olhos para as oportunidades que aparecem de forma inesperada. A aceitação dessa ajuda marcou um ponto de virada na vida dele. Ele passou a perceber que o esforço constante, embora fundamental, precisava ser combinado com a receptividade às oportunidades que surgem quando menos esperamos. Após esse encontro, as coisas começaram a mudar. Ele ainda trabalhava arduamente, mas agora sentia que as portas estavam começando a se abrir. Não foi um milagre imediato, mas a cada passo ele começou a ver um caminho que antes parecia invisível. O estranho não tinha trazido soluções mágicas, mas ofereceu algo muito mais valioso: uma conexão. Às vezes é exatamente isso que precisamos para fazer a diferença em nossa jornada. A conexão certa, a ajuda certa, a oportunidade que surge no momento certo.
O protagonista começou a perceber que não estava mais sozinho em sua busca. Ele tinha algo mais agora. Uma chance de ver o mundo de uma nova maneira, com a mentalidade de que oportunidades podem surgir dos lugares mais inesperados. A vida, ele percebeu, pode ser muito mais do que uma luta incessante. Ele começou a entender que, mesmo que o esforço seja essencial, a forma como vemos o mundo e as oportunidades ao nosso redor também desempenham um papel fundamental em nossa trajetória. Ele começou a confiar que, com o tempo, as coisas se alinham quando estamos dispostos a aceitar a ajuda que vem até nós. À medida que os dias passavam, ele se dedicava ainda mais ao seu trabalho. Ele estava mais focado do que nunca, mas agora com um novo entendimento. O sucesso não se trata apenas de persistência, mas de estar aberto às mudanças e de reconhecer as oportunidades quando elas se apresentam. Ele não estava mais apenas lutando contra os obstáculos, mas também buscando as possibilidades que antes passavam despercebidas. Ele viu a vida de uma forma mais ampla e, ao fazer isso, as coisas começaram a se encaixar. O caminho ainda era árduo e a luta não estava fácil, mas ele já não sentia mais o mesmo peso. Ele sabia que as portas estavam se abrindo e que as oportunidades não eram só um produto do esforço pessoal, mas também da maneira como ele se relacionava com o mundo ao seu redor. Ele começou a receber ajuda, a ser reconhecido e a perceber que a mudança de mentalidade estava atraindo as coisas boas que ele tanto desejava. Ele finalmente entendeu que o verdadeiro poder do esforço constante está em não desistir, mas também em ser flexível, em aceitar os sinais e as ajudas que aparecem ao longo do caminho. Ele agora sabia que o sucesso era muito mais do que simplesmente lutar sozinho. Ele começou a ver que o que realmente fazia a diferença eram as relações que ele construía e a maneira como ele interagia com o mundo ao seu redor. O encontro com o estranho não apenas o ajudou a encontrar uma nova perspectiva, mas também o motivou a continuar acreditando que, com o esforço contínuo e a abertura para as oportunidades, ele poderia conquistar seu sonho. Não era mais uma luta solitária. Ele passou a entender que o sucesso é coletivo, que as pessoas que encontramos ao longo do caminho podem nos ajudar a alcançar o impossível. Ele também percebeu que, em vez de ver a vida como uma batalha constante, deveria se focar na construção de uma rede de apoio que o impulsionasse. Agora, ele estava vendo resultados mais rápidos do que antes, e as coisas estavam fluindo de maneira muito mais natural. Ele tinha se transformado, não apenas em alguém que trabalha incansavelmente, mas em alguém que reconhece as oportunidades quando elas surgem. Alguém que acredita profundamente no poder das conexões humanas. Nos dias seguintes, ele se sentiu mais forte. As coisas que antes pareciam impossíveis, agora pareciam mais próximas. Ele sabia que o trabalho duro nunca teria sido suficiente sem a oportunidade certa, e a ajuda inesperada do estranho foi o empurrão que ele precisava. Ele continuava trabalhando, mas agora com mais clareza, mais confiança e uma sensação renovada de propósito. Ele entendia que a luta não era apenas uma questão de esforço, mas de estar pronto para agarrar as oportunidades quando elas se apresentavam. O encontro com o estranho, embora simples, havia criado uma mudança significativa em sua mentalidade. Agora, ele estava vendo as coisas com uma nova perspectiva. Ele sabia que o esforço não é algo que se mede apenas pelo tempo ou pela quantidade de horas trabalhadas, mas também pela capacidade de se adaptar, de perceber quando as coisas começam a mudar e de aceitar a ajuda que o universo oferece. Ele estava mais preparado do que nunca para realizar seu sonho, e as coisas estavam começando a acontecer rapidamente. A vida dele agora era completamente diferente.
Ele estava recebendo as oportunidades que havia buscado por tanto tempo, e tudo parecia estar se encaixando. Ele sentia que havia finalmente encontrado o equilíbrio entre esforço e oportunidade, e isso estava fazendo toda a diferença. Seu sonho estava se tornando realidade diante de seus olhos, e ele sabia que nada disso teria sido possível sem o encontro com aquele estranho. Ele não acreditava que sua jornada fosse fácil, mas agora entendia que o sucesso vem de se manter firme e acreditar que a ajuda pode vir de qualquer lugar. Ele havia aprendido a lição mais importante: o esforço constante nunca é em vão. Agora, ele sabia que a chave para alcançar o que parecia impossível estava em nunca desistir, mas também em se manter receptivo às mudanças e oportunidades que surgem de maneiras inesperadas. Agora que seu sonho estava mais próximo de se concretizar, ele refletia sobre tudo o que havia vivido: a luta, o trabalho árduo, a frustração e, finalmente, o encontro que mudou tudo. Ele não sabia que, ao abrir seu coração para um estranho, estava se abrindo para um novo mundo de possibilidades. Ele se sentia grato pela oportunidade de estar onde estava, mas também sabia que ainda havia muito a aprender. Ele se sentia mais forte e mais capaz, e cada passo o aproximava mais do que sempre quis. Ele sabia que a vida nunca seria fácil, mas agora estava preparado para enfrentá-la de uma nova forma. Ele sabia que o sucesso não vinha apenas do esforço solitário, mas de aceitar as chances e os gestos inesperados que o universo traz. Com o tempo, ele aprendeu a equilibrar seu trabalho duro com a receptividade às novas oportunidades. Ele sabia que o esforço era apenas metade da jornada e que a outra metade era sobre ser capaz de identificar e aproveitar as chances que surgem quando você menos espera. Ele sentia uma gratidão imensa por cada passo que dava, por cada lição que aprendeu. Ele estava em paz consigo mesmo e com o caminho que havia escolhido. Ele sabia que a transformação que ele vivia não era só por causa do esforço, mas pela disposição de ver as oportunidades que o mundo lhe oferecia. Ele estava mais forte, mais sabedor de sua jornada e mais capaz de conquistar qualquer coisa. Olhando para trás, ele sabia que nunca teria chegado onde chegou sem a ajuda daquele estranho. E mais do que isso, ele sabia que a verdadeira mudança não vinha apenas do esforço contínuo, mas da capacidade de aceitar as oportunidades que surgem quando menos esperamos. Agora, com uma nova mentalidade, ele sabia que tudo era possível, desde que você esteja disposto a nunca desistir e, ao mesmo tempo, esteja aberto às surpresas que a vida traz. Essa foi a grande lição que ele aprendeu, que não importa o quão difícil seja o caminho, as portas vão se abrir para aqueles que não desistem e que estão dispostos a receber a ajuda que o mundo tem para oferecer. O sonho estava finalmente ao seu alcance e ele sabia que a jornada estava apenas começando. Agora pense na sua própria jornada. Qual é o seu sonho? O que te motiva a continuar mesmo nos dias mais difíceis? Se essa história te inspirou, é porque você sabe que o esforço nunca é em vão e que a vida pode te surpreender quando você menos espera. Não pare agora. Inscreva-se no canal, deixe seu comentário e compartilhe essa mensagem com alguém que precisa acreditar em si mesmo.